Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. O primeiro do ano, hein? Deu uma descansadinha também, né? O filho de Deus também, né? E o pessoal também estava todo mundo de férias, né? Descansando também um pouco. Advogados em recesso, né? É. Aliás, tem duas aqui, então descansaram um pouquinho também, né? Porque não é fácil para ninguém, a gente ficar direto. Aliás, eu sempre falo, não fique. Pense em você também um pouquinho, tá? Senão chega depois lá no final, lá na ponta, aí a máquina começa a falhar, aí fica difícil, né? Bom, eu estou aqui com a doutora Débora Dias e doutora Ana Maria Malê. Conta um pouquinho, o pessoal já sabe a história de vocês, porque É. graças a Deus essas duas estão sempre, são presenças constantes aqui do programa. Será por quê, né? Hum. Então, não preciso nem falar, né? Por favor. Vamos lá, boa tarde a todos. Sou a Débora Dias, doutora Débora Dias, especialista em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. Então, aqui eu acho que pela quarta vez, né, estou aqui para explicar algumas questões sobre um tema que vem sendo agora início do ano, sobre a aposentadoria, novas regras. Então, a minha especialidade é Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E venho contar um pouquinho desse tema para vocês e tirar algumas dúvidas do pessoal que vem perguntando. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite Eu que agradeço a e presença mais uma vez. Muito vamos bom. lá. Tenho certeza que o pessoal vai ficar bem Sim, informado. sim, sim. Doutora Ana Maria Malê, prazer tê-la aqui de novo. Bom, eu sou advogada e síndica, coisa que ninguém quer ser. É, Não é de um prédio só pois não, é. tá? Não, sou de várias. Bom, eu tenho uma empresa, né, de sindicatura profissional, sou advogada, tenho escritório de advocacia. Atualmente me especializei na área do direito condominial, atuo em outras áreas também, direito de família, inventário, consumidor, civilista, né? A gente acaba Sim. navegando um pouquinho, mas de fato, hoje o meu carro-chefe é o direito condominial com o direito imobiliário. E junto com a sindicatura, a gente acaba tendo muitos casos, Sim, caos. muitos casos aí para contar, muita experiência, o que é importante, né? Porque a gente vê que o mercado acaba, quando a gente traz que a gente passou por isso, o que aconteceu, a gente tenta trazer os fatos, todo mundo se identifica, já passou por isso, não soube o que fazer. Então a gente não sabe de tudo, né? A Com gente no direito está certeza, aprendendo sempre, a todo sempre. dia. E com certeza no direito condominial, cada assembleia é um aprendizado, cada condômino é um aprendizado, cada condomínio é um aprendizado. Então, assim, com os prestadores de serviço, tudo a gente está sempre aí aprendendo. E quando eu acho que eu já vi de tudo, eu vejo algo diferente. Com E de estar certeza. aqui mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Dada. É sempre um prazer estar trazendo Prazer conteúdo todo meu. e para a galera aí, né, que está nos ouvindo. Prazer todo meu. Imagino, né? Porque o condomínio deve ser, o condomínio é uma cidade. Condomínio é Sim, animado. sim. Cada dia é Não, e um você tem tudo problema. ali. Você tem trabalhista, você Com tem, certeza. tem tudo, né? Verdade. Tem tudo, é uma cidade, né? Tem tudo ali. E Deus me livre. problemas, muitos problemas, E né, ainda é também. síndica. Pelo amor de Deus. Eu não ficaria Pouco nenhum. problema, Nenhum. pouco problema. Pelo amor de Deus. Doutora Débora, houve uma nova reforma da aposentadoria em 2026? Vamos lá. Deve ter Vamos sido para pior, começar, né? Para vamos variar, né? começar desde o início para aquelas pessoas que estão nos assistindo poder entender o que que aconteceu. Então, em novembro de 2019, com a emenda constitucional 103 de 2019, houve uma reforma da Previdência. Então, a partir de novembro, tudo mudou. Então, a vida dos trabalhadores, né, dos segurados, com essa reforma, mudou completamente a questão da aposentadoria. Então, novas regras surgiram, né, que o objetivo do governo era enxugar, né, aquela folha de pagamento, né, para aquele segurado, para que ele demorasse a atingir as regras. Então, houve uma reforma brusca. Então, a partir dali já iniciou iniciaram essas mudanças. Só que o povo, a população não tem esse conhecimento. Então, surgiram novas regras, tá, para que aquela pessoa pudesse atingir para que pudesse ter o direito ao benefício previdenciário.
Então, são 4 regras diferentes que nasceram lá em 2019, que todo ano automaticamente vão alterando. Então, houve 2 mudanças para esse ano de 2026, nas regras de pontos e idade mínima progressiva. Então, a regra de pontos, como funciona? Então, a regra de pontos soma a idade do trabalhador, daquele segurado, mais o tempo de contribuição. Então, somado teria que dar hoje, em 2026, 93 pontos para a mulher e 103 pontos para o homem. Então, aquele segurado, ele não sabe. Ele vai até a agência achando que ele já tem os requisitos. Então, todo ano tem essa mudança. Então, cada ano é um ponto a mais. Então, não tem que fazer o cálculo, tem que saber dessas regras e muitas vezes ele não sabe. Então, houve essa mudança em 2026, que é a regra de pontos, que aumentou mais um ponto. Né? Ano passado era 92, mulheres 102 homens, esse ano aumentou. E ano que vem, sucessivamente, vai ter essas alterações, cada ano um ponto, até chegar o objetivo do governo, é que todo mundo se aposente com 65 homens e 62 mulheres. Tá? Então, essa é a ideia dele. Então, aquelas pessoas que começaram a trabalhar desde o início, tem muitos anos de tempo de contribuição, isso aí hoje não interfere, porque precisa de idade também, que é uma outra regra, né, que é a regra da idade mínima progressiva. Então, além daquele trabalhador, daquela trabalhadora ter o tempo, né, que é 30 anos de contribuição mulher e 35 homem, precisa ter uma idade mínima, que também houve essa reforma que vai aumentando gradualmente de 5 meses. Mulher, quantos anos? Mulher. Fala para eles ali. Vamos lá. Para aquelas pessoas que estão em dúvida como funciona essa regra. Então, a regra da idade mínima progressiva. Então, com essa regra, além do tempo, que são 30 anos, precisa ter uma idade mínima. Então, não é só tenho 30 anos, vou lá pedir a minha aposentadoria. Não. Com essa regra, a mulher precisa ter, hoje, tá, em 2026, 59 anos e 5 meses. E o homem, além de 35 anos de contribuição, ele precisa de 64 anos e 5 meses de idade. Então, além do tempo, 35, ele tem que ter também idade. Então, essa é a segunda regra para se aposentar. Então, muitas pessoas não sabem, acham que é só os 35 e dá entrada. Não. Houve essa inclusão da idade mínima, que é progressiva, e ano que vem também vai ter vai aumentando, né? 5 meses, aí vai ser 65, até chegar a 65. Faço aniversário em fevereiro, tô calculando aqui. Pois é, então não é tão triste, fácil como parece. Triste. Não é fácil como parece. Então, assim, essa alteração... Mas nunca deixa de feliz, é sempre para deixar triste. Não, essa mudança foi para acabar mesmo. Pô, né, pelo amor de Deus, eu podia ter me deixado mais feliz. Né? E eu fico triste porque a população não tem essa informação. Eles acreditam que com 30 mulher consegue, ela 30 anos contribuindo ali direitinho, se aposenta. Mas tem o requisito idade, que foi incluído com a reforma, que muita gente não sabe. E o homem é a mesma coisa. Então tem que ter os dois juntos para atingir esse tipo de aposentadoria. Então hoje nós temos 4 tipos. Então, mais eles colocaram a questão da idade, para que aqueles segurados que contribuíam lá atrás, começaram a trabalhar com 18 anos, não se aposentassem tão cedo. Eu comecei a contribuir com 18 anos. É isso que eu perguntava. Se eu comecei a trabalhar com 20. Trabalhei 35 anos direto. Me aposento 55? Mínima. Hoje não. Hoje não. Então precisa, com essas 2 regras, tá? Que é a idade mínima progressiva e de pontos, os pontos que eu já expliquei, que tem que somar tempo mais idade. E hoje, 93 mulheres, 103 homens. Então, atingir os pontos, se for um tipo de aposentadoria vantajosa, vale a pena para o segurado fazer aquele requerimento. Então, tudo tem que ser analisado. Eu só estou listando quais as regras de hoje, né, após a reforma e as mudanças que ocorreram. Então, não está tão fácil como a gente imagina, né? Então, como que eu não consigo me aposentar? Porque em 2019, essas regras foram implantadas e cada ano vai ficando mais difícil. Agora, vou te perguntar uma coisa que me interessa. As regras gerais de aposentadoria por idade mudaram? Não. Felizmente, não. Mas tem uma exceção.
Quem contribuiu antes, por exemplo, quem já era segurado do INSS, quem já estava contribuindo antes da reforma, então, né, aqueles que começaram bem antes lá, a regra é aplicada, a regra antiga, que são 15 anos de contribuição para os homens e 65 anos de idade. Então, consegue manter a regra antiga. A nova geração que passou, que começou a contribuir depois de 2019, aí infelizmente entra na regra nova da aposentadoria por idade, que é 20 anos de contribuição. Então, além da idade, 65 tem que ter 20 anos. Então, para aquelas pessoas que começaram agora, precisa ter 20 anos de contribuição. Então, os meus filhos, meus netos, 20 anos, por idade, né? 20 anos, o tempo ali contribuindo, e idade mínima 62 mulher e 65 Por homem. enquanto, né? É. Até lá. Não sei se os netos vão estar nessa aí, não. São os filhos. É isso que desanima, né? As pessoas, gente, não consigo, o que está acontecendo? Então, porque houve essa reforma lá atrás e ela prevê, todo ano tem uma alteração. Então, esse ano, essas alterações foram nessas duas primeiras regras, mas a idade permaneceu, não houve alteração na regra da aposentadoria por idade, somente para aqueles que começaram a pagar Graças depois a de Deus. 2019. Felizmente. Amém. É. O que é regra de transição? A regra de transição, ela veio depois da reforma, obviamente, como eu falei, em 2019. Então, para que, né, os segurados que já contribuíam não ficassem prejudicados, né, na cabeça deles, no entendimento deles. Então, aqueles que faltavam 2 anos para se aposentar, então eu estava ali com 28 anos, mulher, faltava 2 anos para atingir ali o objetivo. Ela entra na regra de transição de 50%. Então, faltavam 2 anos para acabar ali, ela vai ter que contribuir mais 1 ano para atingir o requisito. Então, ela entra na regra de transição de 50%. Nessa regra, não tem idade mínima. Então, aquela mulher, 28 anos, vai contribuir mais 2 anos e mais 1 ano, que é os 50% que ficou pendente conforme a reforma. Essa regra é de 50%. E tem a regra de 100%, que aqueles que faltavam muito tempo para finalizar o período. Então, 27, 26 para trás, entra na regra de 100%. Então, tem que ser analisado qual o mais vantajoso. Às vezes não vai valer a pena, porque se faltasse 10 anos para atingir os 30 anos, mulher, e 35 homens, não vai valer a pena essa regra. Então, precisa ser analisada e também tem a questão da idade, que a mulher tem que ter também 57 anos e o homem 60 anos. Então, tudo tem que ser analisado com calma. O que vai valer a pena para aquele segurado? Né? São 4 regras diferentes. Então, tem que ver qual o valor do benefício melhor para aquele segurado. Então, muitas informações que o segurado não tem informação, não sabe por onde começar. Então, é importante esclarecer para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que só o advogado previdenciarista ele vai ter esse conhecimento para falar o melhor plano, né, de aposentadoria para aquele cliente, para aquele segurado, aquele trabalhador que está querendo se aposentar. Todo mundo tem, né, esse objetivo, quem trabalha, mas está muito mais difícil essa inclusão dessas regras novas, então cada ano vai aumentando o tempo. Então, hoje... Diminuir nunca. Aí eu vou brincar, compro um apartamento, que aí tá no condomínio e aí qualquer coisa só precisa de advogada condominialista. Aí esquece a aposentadoria. E tá tão difícil, né? As regras vão cada vez aumentando o tempo. Nossa. Meu Deus. Regra de pedágio. Tem isso também? Essa regra é o pedágio, né, como eu falei anteriormente. Então, essa regra de transição é para facilitar quem já estava próximo e quem já estava contribuindo com a Previdência Social. Então, essa regra é transição, com a transição do antigo para o novo modelo de aposentadoria, né, novas regras de aposentadoria. Então, esses dois que eu falei, 50% e 100%, que são os pedágios, que você vai precisar pagar a mais para se aposentar. O tempo vai aumentar.
Então você está achando que está prestes a se aposentar, em novembro eles acabaram com o seu sonho e aí precisa trabalhar mais e contribuir mais. Então foi essa a regra, esse pedágio de 50% e o pedágio de 100%. 50% repetindo para aqueles que estavam próximos, até 2 anos, e 100% aqueles que estavam bem distantes da aposentadoria, acima de 2, 3 anos. E a gente volta a dizer o que a gente diz sempre aqui. Procure um especialista. Tá? E brincadeiras à parte, eu já fiz um estudo previdenciário com uma especialista, não era a doutora, que eu não conhecia a doutora, Sim. mas eu pedi, porque realmente o advogado, cada um tem sua área, né? Sim, e eu sim. realmente pedi que fizesse um estudo para mim e pro meu marido. Que é osso. É triste. O objetivo do governo, como eu sempre falo, é que todos se aposentem por idade. E por idade, 60%. Então, todo aquele histórico que você contribuiu, ele vai pagar 60%. Então, não é, assim, não é justo. Quem contribuiu muitos anos, né? Então, vai acabar reduzindo. Mas precisa fazer uma análise para ver qual é o melhor caminho, né? E ver o valor melhor como é que do eu descubro benefício. qual é esse caminho? Então, Qual seria então seria isso. Qual a regra é melhor? A regra é caso? melhor, como eu falei, Como é que a são pessoa 4 regras. E o advogado, Procurando advogado, claro. advogado especialista, ele vai avaliar o tempo de contribuição daquele cliente, daquele segurado, se tem alguma brecha, se tem como pagar algum período, alguma lacuna, para melhorar o valor do benefício. Então, só um especialista vai poder ajudar. Porque no INSS não tem atendimento presencial. É tudo, você marca pelo 135, é uma má vontade, eles não te dão informação nenhuma. Naquele serviço, eu sempre falo, fiz uma simulação, o simulador ele é falho, porque ele tem coisas que estão na sua carteira que não estão lançadas no É isso CNIS. que eu ia falar, aconteceu E não isso. você não vai achar que está lá, mas não está. Então precisa incluir no CNIS. Então são informações que quem está nos assistindo talvez não saiba, que precisa analisar antes de fazer o requerimento, para até não perder dinheiro. Eu acho que assim, a internet acaba trazendo, né, aquelas chamadas e a pessoa, ela, não, eu me enquadro, eu tenho direito. E não é assim. A gente realmente tem, cada caso é um caso. Tem que levar para o advogado, tem que passar todo o seu histórico, vai ser feita uma análise, a sua idade, todos os fatores que é o que você está trazendo aqui pra gente. Não vão nessa onda, não, que chamou, ela tem aquela chamada, vai ficar achando que tá tranquilo. Eu consigo resolver sozinho. Isso aí é... Porque realmente é complicado. Às vezes até o segurado consegue resolver sozinho, achando que está tudo certo. Mas quando nós, advogados, especialistas, vamos analisar, ele perdeu dinheiro. E tinha algum período para incluir que não foi incluído. Por exemplo, se não está na carteira e não consta no sistema do INSS, que é no CNIS, que é um documento que consta no aplicativo, né, no sistema deles, o INSS não vai contabilizar. Então, às vezes, são 2, 3 anos que faz diferença no benefício. E muitas pessoas, né, todo mundo, R$200, R$300, faz diferença, né, jogando a longo prazo. Claro. Então, são essas coisas que precisam ser analisadas antes do requerimento administrativo. E hoje, ele é um processo administrativo que tem que estar com toda a documentação correta. Né, que o STF ele já entendeu, houve uma decisão recente, que se não tiver com o documento correto naquele momento, eu não posso pedir, falar que o INSS não analisou, porque eu não anexei. Então, antigamente a gente conseguia, o cliente segurado é hipossuficiente, ele não sabia quais documentos colocar, agora hoje não posso alegar isso, embora esteja na IN, na instrução normativa, não posso alegar, porque tem um entendimento que é um processo. Então, o processo ele precisa do quê? De um advogado, um especialista para fazer, para depois não ter esse problema de perder dinheiro, ter uma aposentadoria reduzida a longo prazo, e vai fazer falta e depois não tem como reverter, não tem como judicialmente alegar que ele não tinha conhecimento, por isso que ele não anexou, aí só vai contar o pagamento quando tiver com tudo correto no processo. Aí precisa entrar de novo, olha o tempo que aquela pessoa vai perder, e tempo é dinheiro. Entrar de novo com a documentação correta. Exatamente. Então é isso que eu friso muito, né? Bato nessa tecla, que tudo tem que ter um especialista, para você não ter esse problema
de perder tempo, dinheiro, achar que está tudo correto. Porque no primeiro momento você fica feliz, me aposentei, mas você tem que ver o valor da sua aposentadoria. De repente, esperando mais um ano, melhor aí R$ 300, não vai valer a pena? Né? E aumentar um pouco a sua contribuição para receber um valor maior lá na frente. Então, tudo precisa ser analisado. E se você ficar naquele desespero de querer fazer sozinho, acaba perdendo aí uma oportunidade de melhorar o benefício. É verdade, é verdade. E eles têm prazo também, né? Tem prazos. Quando você dá a entrada, eu não sabia disso, mas eu procurei um advogado especialista, aí fiquei sabendo que ela deu entrada para mim e, e que eles tinham 60 dias para dar a resposta. É. Aí a minha advogada me falou isso, que eu não sabia. Sei. Tudo tem prazo, né? Conforme o Só processo. que eles continuam enrolando, né? O prazo está ali, mas eles alegam que muitos processos, né? Então, mas o que está na legislação são 60 dias. Passando dessa data, você tem mecanismos, né? Você pode fazer um balcão, reclamar na ouvidoria. Não, né? Às vezes não surte efeito, mas tem mecanismos. Pode até atrapalhar ou não. Né? Não sabemos. Não sei. É uma porque incógnita. vai Eu pra acho que uma é tanto fila, processo, eu não sei nem se muitos chega, processos. muito Eu não sei nem processo. como é que eles Ainda deram essa conseguem. parada, não sei o que resolveu não, isso aí, não É sei. muita coisa. que o sistema, Não pelo mudou menos... nada o sistema, não sei por que pararam. Mas isso aí é outra história, né? Que a gente não sabe, a gente só tem que obedecer. Ficou parado, não conseguimos acessar o sistema, emitir documentos, cumprir prazos, exigências, então ficou totalmente paralisado, tanto o administrativo e o judiciário também. Então o advogado ficou perdido. Esse período aí, uns 4 dias mais ou menos, com o sistema fora do ar. Nunca aconteceu isso, né, no INSS, mas inventaram isso aí, porque disseram que para melhorar o sistema eu não vi melhora nenhuma. Então, Conversa, né? o A gente prazo espera é que esse, seja para 60 melhoria, dias. né? Mas até agora eu não vi melhoria. Geralmente o prazo tem que ser cumprido, mas muitas vezes, né, acaba passando, aí tem, como eu falei, o mecanismo, mandado de segurança, judicialmente, reclamação. Mas se né? demorar, por exemplo, 3 meses, a pessoa recebe o retroativo, quando se for liberado, né, no caso. O processo é o seguinte: deu entrada, né, atingiu os requisitos, fez o requerimento administrativo. A partir daquele momento, se já estiver com toda a documentação correta, o pagamento ele começa da data do requerimento. A data que você deu entrada no processo. Que protocolou aquele processo administrativo. Então, se demorar 3, 4, 5 meses para fazer essa análise e conceder o benefício, o segurado vai receber desde o momento que ele deu entrada naquele requerimento. Então, com juros e correção, o INSS ele paga de uma vez só, direto no banco, né? Em nome do segurado, o cartão vai em nome dele. Então, é assim que funciona o processo administrativo para a aposentadoria. Ah, legal. Espero que o meu saia logo. Deus quiser. Amém. Obrigado. Obrigada mais uma vez falar pelo mais alguma convite. coisa, Não, só falar para as pessoas, né, que minhas redes sociais, @deboradiasadba.adv. Quem está nos assistindo, quiser tirar dúvidas sobre aposentadoria, novas regras, estou à disposição no direct. E, mais uma vez, agradeço pelo convite, espero voltar novamente. Obrigada. Vai voltar, com certeza. Sempre bem-vinda, com certeza. Obrigada, Eduardo. Doutora Ana Maria, vamos lá. Aquela coisa que quase não dá confusão, que é condomínio. Prestação de contas. Muitas pessoas perguntaram sobre isso, porque dessa virada de ano, né? Incrivelmente, tem muita gente que, às vezes, é até síndico e tem dúvidas referente a isso. Você deve saber disso. Sim. Provavelmente não é o seu caso, porque não sei nem quantos condomínios administra, mas, enfim. Fale aí, quer começar? Bom, vamos lá. Pergunte. Prestação de contas, né? É obrigação do síndico prestar contas anualmente. Isso é um fato.
Todo mundo tem que saber que durante aquele período, mesmo que o período dele, o mandato dele seja de 2 anos, naquele ano ele vai ter que prestar contas. Então, aquela famosa AGO, né? A gente brinca, quais são as assembleias? Rapidamente, que a gente não está hoje falando de assembleia, mas a gente tem 3 tipos de assembleia. A AGI, que só acontece uma vez no condomínio, que é a Assembleia Geral de Implantação, que acontece muito com empreendimentos novos, né? Você está comprando na planta, você vai passar por uma AGI. Só acontece ali, nasce o condomínio na AGI. Tem a AGO, que é uma vez por ano, tem que fazer, que é onde faz prestação de contas, a eleição do síndico, todo o corpo diretivo, conselheiro, se tem subsíndico e tal. Eu fico imaginando. Essa AGO. E tem as AGEs, que pode acontecer quantas forem necessárias, que são as extraordinárias. Mas a gente está falando da AGO, a prestação de contas. Então, se você caiu de paraquedas lá, virou síndica, saiba que 1 ano você vai ter que prestar contas. Tem algumas exceções que às vezes acontece alguma coisa, ou o síndico, enfim, saiu do cargo, não pôde mais, ou viajou, ou faleceu, acontecem 1000 situações. Às vezes você tem um período ali que a gente chama de mandato tampão, só para o pessoal ficar, só se eu fui eleito agora, no meio daquele período, eu só tenho que fazer daqui a 1 ano. Não, observe que se você ficar 6 meses, 7 meses, talvez você tenha que prestar contas do período que você ficou, só para fazer essa observação, para o pessoal não perder isso, né? Não achar que pode ficar ali contando, vamos botar 12 meses ali de quando foi eleito. Não, observe isso. Se tiver tudo direitinho, uma vez por ano vai ter. Geralmente isso está estabelecido lá na convenção. Você já sabe o mês ali, né? O seu mandato vai até aquele período. E aí você tem que prestar contas. E aí, geralmente, na AGO, como é que funciona lá o edital? A AGO geralmente é curtinho, né? Não recomendo que os síndicos estendam a AGO com outros assuntos, porque são assuntos importantes. A AGO, ela trata de prestação de contas, de eleição e de previsão orçamentária. Então, já são assuntos polêmicos, que você vai ter que ali, né, conduzir aquilo, informar. É um momento de transparência, que as pessoas já reclamam muito. Você só presta contas uma vez por ano. Essa é a minha obrigação. Eu presto contas, eu não presto contas para você, para o Eduardo, para a Débora, não. Eu presto contas para a Assembleia daqueles condôminos. Então, esse é o correto. Mas nada impede de, no meio do ano, numa AGE, a gente ir dando explicações. Eu acho que tudo é como que funciona aquele condomínio ali, né? A comunicação, é o que todo mundo fala hoje, a comunicação, ela é importante. E os condôminos se sentem, assim, não informados das situações. Mas voltou. Então, a prestação de contas, o síndico ele tem que saber que ele vai ter que ter as suas contas aprovadas. Tá? Aí eu vou fazer um parênteses que o que acontece muito nessas AGOs. Às vezes, até aconteceu essa semana. A pessoa chega lá e fala assim, eu não tive acesso a nada. Não teve acesso porque não quis. Porque todo mundo tem acesso. Você pode não ter acesso às pastas, que hoje a maioria são pastas digital. Tá mudando muito. Muitas administradoras, até mesmo você tem acesso, você clica ali, até aparece a nota, tudo isso. Mas vamos supor que você não é conselheira, nenhum dos dois conselheiros, vocês são condôminos, vocês têm acesso ao balancete. As pessoas também precisam entender as suas responsabilidades. Não é chegar e fazer acusação e se fazer de vítima. Todo mundo aqui é adulto, é proprietário e o condomínio é o seu patrimônio. Então, assim, você tem que saber mesmo das coisas, tem que perguntar. É chato? Que saco, não quero ir, não tô com tempo. Mas então saiba que você delegou para aquela pessoa ali gerir o seu condomínio. Então, não chega numa assembleia que você vai passar vergonha, principalmente se eu for síndica. vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Porque, assim, eu não tive acesso a nada. Não teve porque não quis. Porque se você não teve aquele login e senha ali que as administradoras fornecem, você sabe qual é a administradora e você vai mandar um e-mail. Você tem o contato do síndico que você pode perguntar. Agora, não ache que, se você não é conselheiro, que o síndico vai mostrar ali todos os contratos que são assinados, todas as notas, tudo isso, não. Isso, as pessoas acham assim, não tem noção do que é o trabalho do síndico nos bastidores. Então, você tem toda aquela organização em conjunto ali com a administradora, que é quem vai montar essa pasta, né?
E ali você tem acesso. Então, se você tem uma dúvida, se você quer ajudar, porque as pessoas, assim, o condomínio, ele tem muito isso, assim, há uma raiva, né? As pessoas têm um ódio de condomínio, que é uma Não coisa de querem ir louco. para a reunião e depois As querem providências. Então, assim, as pessoas vão com... Exatamente. Então, faça a sua parte. Se você tem na sua profissão, se você é um auditor, se você é um engenheiro, eu não sei, ou que você goste, é um arquiteto, você, naquela situação ali do condomínio, você pode ajudar, se ofereça para ajudar. Vai virar e vai falar assim, se eu sou a síndica, Ana, olha só, eu sou engenheiro, já trabalhei numa empresa tal, ou trabalho, posso te ajudar nesse contrato, você está precisando de ajuda? Eu não sou engenheira, eu contrato engenheiro para fazer edital de obra e para conferir. E paga, né, pelo serviço. Então, se você tem essa custo. oportunidade, se ofereça para colaborar. Fala, Ana, poxa, vamos fazer uma comissão de obra, se for necessário, eu vou poder contribuir para o edital, para o escopo, porque o que o síndico mais sofre é com o escopo de trabalho. Você pede A, né, que te entrega B, C, banana, laranja, sabe lá Deus o quê, e você fica lá a ver navios que você não consegue nem passar para os condôminos, nem entender aquele escopo. Enfim, então assim, não chegue numa assembleia falando, eu não tive acesso a nada, nem vai ter, você não é conselheiro e você também não quis ter o ano inteiro. Então, vai ouvir isso. Então, mas tem facilidade para ter acesso, caso a gente tem queira. síndicos e síndicos, né? É claro que a gente sabe aí que, infelizmente, as pessoas levam tudo muito pro pessoal. Quando você tem um síndico profissional, que é o que eu já falei aqui com o Eduardo, você cria um distanciamento. Porque a gente sabe que no condomínio, aí estamos nós duas, aí vai... Aquela mulher lá, não vou mostrar nada pra essa mulher, não. Não gostei dela, não vou com a cara dela. A gente sabe que isso acontece. Não tô nem falando de mulher, tô falando dele. Não fui com a cara dele. Ele fez isso, parou o carro errado na garagem, tá querendo botar a bicicleta elétrica dele lá, então eu não vou prestar conta, eu não vou fornecer nada. A gente sabe que essa pessoalidade existe no condomínio. Então, quando você tem um síndico profissional, eu tiro isso, eu sou blindada com isso. Eu sei que não é pessoal. Eu sei que talvez, se você me abordar de uma forma errada, você abordaria, se fosse a Ana Maria ou o Eduardo. O síndico profissional, ele tem que entender isso. Ele tem que saber que não é pessoal. Tá? Que aquela pessoa já teve diversas gestões antes que ela não conseguiu, porque ou ela não sabia se comunicar, ou a gestão realmente não era transparente, que a gente sabe o que acontece. Não vou tapar o sol com a peneira. Né? A coisa está se profissionalizando, as coisas. A responsabilidade do síndico é muito grande. Então, assim, faça a sua parte, seja gentil, busque. E faça provas. Aí eu já estou falando até como advogada. Porque se você acha que aquela gestão não vai te fornecer a informação, você formaliza. Porque futuramente, quando você tiver uma coletividade insatisfeita com aquela gestão, você vai ter como mostrar que realmente você não foi atendido. Então, assim, não ache que todos os contratos vão ser disponibilizados dessa maneira fácil. Senão a vida do síndico ela se torna impossível. Tá? Porque todo mundo ali numa hora vai querer se meter. Aí realmente vai ficar difícil. Mas você pode ajudar. O síndico entende quando o condômino quer ajudar. Agora, quando ele quer tumultuar, é complicado. Acho que a maioria das vezes quer tumultuar. A gente sabe que é assim. Então, assim, na prestação de contas, é aquele momento em que você, ali naquela assembleia, na coletividade, você vai ter a oportunidade de fazer alguma pergunta pontual e aí vai ter o parecer do conselho. O conselho, ele é importantíssimo, gente. As pessoas acham, conselheiro, o que eu tenho que fazer como conselheiro? Você é o fiscal do síndico. Você é nomeado por aquela assembleia justamente para ajudar o síndico. Eu, quando falo assim, o fiscal, eu não tenho medo dessa palavra. Eu acho que se o conselheiro me sinaliza que está alguma coisa errada, eu acho ótimo. Ana, olha só, isso aqui não tá legal, não. Eu vou ter a oportunidade de consertar, de acertar. Não tem problema nenhum com isso. Eu tenho um condomínio, tem uma auditora fiscal, essa coisa é mais, assim, é mais intensa, e eu tenho um que é contador. E ele é maravilhoso, porque ele olha aquilo com cautela, ele tem aquele entendimento. Sim. Eu tenho a prática, mas ele, como contador, ele sinaliza ali algumas coisas muito interessantes. E eu aprendo muito com ele. Isso é ótimo, né? Com certeza. É uma ajuda. É uma ajuda e, volto a dizer, é a oportunidade do síndico de corrigir. Você tem essa oportunidade. Então, vai chegar lá, prestação de contas, as contas já estão lá, estão apresentadas. Geralmente, o síndico leva as pastas.
também estão disponibilizadas no site, a maioria das coisas. Aí, se você ficou na dúvida de um contrato, você pode perguntar, olha, eu queria tirar uma dúvida antes da aprovação das contas. A reforma do PC, como é que foi esse contrato? Qual foi a empresa? Como é que foi esse processo? Não há problema nenhum. Você perguntar numa boa, você quis saber, você não teve oportunidade na época, por algum motivo, e tá tudo bem, ok. Então, o que os conselheiros eles fazem? Não são os conselheiros que aprovam as suas contas, eles recomendam. Porque eles estão ali naquela função de ajudar e de fiscalizar. Então, eles sinalizam, e aí, por isso que tem aquela pergunta do presidente na Assembleia. Qual é a recomendação do Conselho? A gente recomenda aprovar as contas. Aí tem as barbaridades, né, do condomínio que o pessoal gosta. Aí começam as confusões. Quando você tem lá o Vasco e Flamengo, aquela confusão de Assembleia porque você não gosta, tem a pessoalidade, aí você vê, eu não vou aprovar, eu vou reprovar as contas. Mas você vai reprovar por quê? Você tem que justificar aquela reprovação. Não é reprovar por retaliação. Isso aí vai parar muito na justiça. Infelizmente, porque a pessoa quer reprovar. E aí, recentemente, teve uma assembleia em que a pessoa... Assim, eu acho que a pessoa foi infeliz na colocação, sabe? Não era nem a intenção, porque ele estava ali tomando o pé da situação na hora. E aí ele falou assim, eu vou reprovar. Aí eu interrompi e falei assim, será que o senhor não está querendo se abster da votação? Porque uma coisa é você reprovar, outra coisa é você se abster. Porque ele já tinha falado e eu não tive acesso a nada. Já tinha levado aquele fora, né? Que eu não teve acesso a nada porque você não quis. Aí, mandei um e-mail ontem. Ontem, meu senhor, 12, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Sim. Eu quero conhecer meu condomínio agora. Agora não dá, meu amigo. Entendeu? A assembleia no dia seguinte. Agora não é um momento. Você não tá querendo nada, você tá querendo tumultuar. Então, assim, mas ele até entendeu, assim, quando a gente explicou o que seria, então, assim, não é reprovar, você se abstém, você tem o direito de não querer votar, de estar presente na Assembleia, mas por uma decisão de foro íntimo ali, não vi, me incomodou alguma coisa que eu não tenho, que eu achei, mas eu não tenho como falar agora, foi tarde demais, eu perdi ali aquele time, eu posso me abster, e tá bom, não vai ter sua votação ali, e tá tudo bem. Tá. Você se abstém. Sabe, as pessoas confundem muito, mas a gente vê essa questão de reprovação das contas, então com ressalvas. Com ressalvas é ótimo, né? As ressalvas são do arco da velha. Assim, com ressalvas, porque eu não sei o que você gastou com esse chaveiro. Uma vez eu tive isso. Não comigo, eu tava até como advogado. Questionando que gastou R$6 no chaveiro. Gente, olha... São barbaridades, né? São coisas assim que, pelo amor de Deus. Nota fiscal é uma encrenca, né? Tem que ter tudo. E hoje, uma coisa que até as administradoras têm feito, como é que funciona ali aquele dia a dia? Tudo é sistema e tudo é e-mail. Então, eu mando um e-mail com a nota, o prestador já me manda, me cobra. Você me prestou um serviço, você vai me mandar o boleto e a nota. Síndica Ana Maria, segue nota fiscal e tal, referente ao serviço tal, com boleto e anexo. Eu vou replicar aquilo, pagamento autorizado, porque sou eu que tenho que autorizar, para a administradora efetuar esse pagamento. Então, tá tudo ali, gente. Tá tudo ali. A administradora, se o prestador de serviço emitir uma nota errada ou tá faltando alguma coisa, ela vai sinalizar. Vai me devolver, eu vou perguntar pro prestador. Então, eu peço, e isso acontece, as administradoras têm feito, o próprio e-mail do síndico, porque a gente explica o porquê que fez, porque às vezes na nota, nem todo prestador está acostumado com aquilo ali e explica exatamente, né, ali na nota fiscal qual foi o serviço. Então, o síndico explica. Reforma na unidade referente ao vazamento tal, constatado, Você pode colocar ali qual foi a prestação do serviço. Problema nenhum. Então, assim, quando você sabe o que você está fazendo, você tem uma tranquilidade muito grande. Só que a gente escuta coisas que realmente não são legais, não gostariam. Mas, tecnicamente, saibam disso. Não falem, não sei de nada. Sabe sim. Então não sabe porque não quer. E outra coisa, se candidata a conselheiro, eu pergunto, por que a senhora não é conselheira? A senhora será de grande ajuda. Eu falo. A próxima, vem a eleição de síndico, vem aqui o conselho. Por que a senhora não entra no conselho? Porque nunca tem conselheiro também, você já viu? Eu não sei como é que é no seu prédio. Não. Ninguém quer, Só mas as na hora pessoas que querem tem os reclamar. problemas que querem reclamar. Então, você quer ter acesso a tudo, você quer ter uma gestão participativa, você quer sentar ali com o seu síndico e ajudar naquela decisão mais próximo, seja conselheiro, é o caminho.
Você vai entender o que aquele dia a dia ele passa. O síndico não vai conseguir passar tudo, porque ele está ali gerindo, mas a maioria dos síndicos sentam. Eu sou conselheira de alguns condomínios e a gente senta mensalmente em reunião, olha a pasta, tira dúvida, fala, fulano, eu como conselheira falo, fulano, isso aqui foi o quê? Ah, foi isso, isso e isso. Ah, então tá bom, beleza, eu já sei o que que é. Se tiver na assembleia e alguém perguntar, o síndico tem a oportunidade de explicar e eu como conselheira também tenho a obrigação de falar. Que eu sei o que que é, que eu vi o que que aquele síndico fez, né? Então, assim, prestação de contas é isso. Faça um bom trabalho. Observe, entregue mesmo a pasta para o conselheiro tem que olhar a pasta. E se um condômino individualmente te fizer um questionamento, não se sinta ofendido, gente. A não ser que ele seja um doido, que também tem um monte. Ah, eu vejo tem uns muitos malucos doidos por aí. fazendo cada Nossa. coisa. Tem umas maluquices por aí. É, Mas assim, às vezes responda. não gosta do síndico, quem implica, Só de implicância. É, A maioria, pede quando anulação é da... Não, implicância. tem de tudo. Mas assim, responda, responda. Não há Sim. problema, responde ali. Você não tá fazendo nada de errado. Então, assim, por que você vai ficar com medo disso? Tem que ter medo. Se você faz um bom trabalho e tá correto, saiba como fazer. E se tem dúvida, pergunta, gente. A administradora tá lá para te auxiliar. Quem tem experiência tá lá para te auxiliar. Você vai quebrar cabeça, vai quebrar cabeça. Vai fazer errado, vai fazer errado. Vai ter que consertar alguma coisa, vai ter que consertar alguma coisa. É normal. E todas essas informações, elas têm que ser levadas na assembleia, né? De contratos, tudo isso é discutido lá. Sim, geralmente, os condomínios são muito diferentes. Você tem condomínio pequeno, você tem condomínio médio, tem condomínio grande e tem condomínio clube. Né? Que são coisas de louco. 1.200, 1.800 unidades. Imagina. Você tem maluquices muito grandes. Então, assim, tem condomínios que giram por mês 3 milhões, gente. É muito dinheiro. Então, assim, a coisa é séria. Então, aí, proporcionalmente, os contratos, eles têm valores diferentes. Isso é uma coisa que você tem que observar. É claro que um condomínio clube, um condomínio de grande porte, você tem uma obra de fachada, que é uma obra cara, né? Vamos colocar. Você vai ter que ter um engenheiro ali acompanhando, vai ter que ter o escopo daquela obra, você vai provavelmente ter uma comissão de obra que vai participar da análise desse contrato. Você não vai ficar o síndico sozinho. Num condomínio clube de grande porte é muito difícil você ter um síndico sozinho, ali sem o apoio de ninguém e sem uma fiscalização e um auxílio forte. Tá? Agora, já condomínios de médio porte e de pequeno porte, a coisa complica um pouco, porque geralmente ninguém quer participar. Você é meio síndico sozinho, isso acontece, tá? É um ou outro que quer participar. Então, você não tem muito como ter esse colegiado, né? Às vezes você tem um condomínio que fica um conselheiro só. É difícil você trocar ideia ali, não é legal, não é bom, né? Às vezes, se o condomínio é muito pequeno, você pode ter um grupo de... Eu lido muito bem com o WhatsApp, apesar de ficar meio louca às vezes. Enlouquecer. Mas é uma comunicação mais fácil. De fato, pode não ser a melhor. Rápida. Ela acaba sendo, no dia a dia, melhor. Você avisa, tá faltando água, o elevador tá consertando, o fulano tá de férias, não sei o quê. Você tem uma comunicação que você consegue alcançar uma coletividade maior, principalmente condomínios médios e pequenos. É uma coisa que funciona. E alguns, quando é pequeno mesmo, você acaba tendo um grupo de WhatsApp aberto, não só de avisos, sabe? E aí, nesses grupos pequenos e que você tem pessoas participativas, eu acho que vale, tá? Mas ainda tem muito aquela coisa assim, você é inquilino, você é proprietário, você ainda escuta essas coisas, né? Imagino. Então, assim, faça uma discriminação. Tem. Então, assim, se você acha que aqueles proprietários podem te ajudar, faz um grupo ali com os proprietários. Você pode não ter ali, eles não são conselheiros, mas você sabe que eles vão te ajudar. Tem gente que mora há 40 anos no prédio, gente. Você chegou lá, você não tem o histórico que você precisa. Tem coisas que eu preciso do histórico, que eu não sei o que aconteceu. Eu cheguei ali agora. Eu preciso da informação de uma pessoa com mais tempo ali naquele prédio. A história do prédio ela é importante. Por que aconteceu aquilo? Né? Porque as coisas se perdem muito. Missão assim, a gente fica, meu Deus do céu. E antigamente os documentos não eram digitalizados, né? Se perdiam. Então,
né? Imagine, 40 anos de documentos. Nossa, era uma O antigo papelada. síndico perde a documentação. Fica em casa. É. Outro dia, uma vez eu fui até na Lagoa. Eu não sou mais síndica desse condomínio, não. Eu fiquei 2 mandatos lá. Tudo dentro da escada, daquela coisa da mangueira de incêndio. As partes ficavam ali dentro. Você tem noção disso? Mas acho que a maioria fica nesses lugares assim, que Porque a gente não nem tem imagina. não tem assim um quartinho de administração. Os prédios novos têm administração e hoje também tudo é Tem. digitalizado. Mas os antigos não. Aí fica lá no quartinho do porteiro enfiado lá em cima. Quando você tira Não aquilo, sei, não tá sabe nem arrumada as folhas. não tem nem como Fora pegar pior. aquilo. Você não sabe de nada. Você fica bem perdido. Foi pega de surpresa, né? Mas saiba que prestação de contas é o período que você está ali de 1 ano do seu mandato. Esse é o básico. Deixa eu Isso que é aproveitar de importante. fazer uma pergunta. O que a lei prevê quando o síndico não convoca essa assembleia? Então, vamos lá. Se o síndico está lá à frente do condomínio e ele não presta contas, resolveu, sei lá, não quis prestar contas, enlouqueceu. Enlouqueceu. Não tô afim. Não quero. Vocês estão enchendo meu saco, não estou afim de prestar contas. A coletividade com 1/4 dos condôminos, ela pode convocar uma assembleia. Geralmente, quando acontece isso, já não é para prestar contas, já é para destituir o síndico. Porque, Porque na já estão prática, já irritados a com pessoa alguma já coisa. está enfurecida. Né? Então, assim, tá pedindo, aquele síndico não está cumprindo com o que tem que ser feito. Então, quando você junta ali 1/4 de condôminos, são 1/4 de pessoas que demonstram uma insatisfação com aquela gestão e querem que seja prestado contas, né? Enfim, querem entender e querem destituir o síndico. Você não quer mais aquela pessoa ali. Né? Então, vai acontecer dessa forma. Agora, tem que observar, esse requerimento vai ser feito para a administradora, tem que ter as assinaturas das pessoas que são os legítimos proprietários. A gente vê muito aqui no Rio de Janeiro, principalmente em bairros mais antigos, os herdeiros, né? Herdaram aquele imóvel, não tiveram dinheiro, ou por outros motivos, não fizeram inventário, estão ali na posse daquele imóvel e vão assinar. Tem que ser um inventariante. Né? Então, assim, vai ter que se mexer um pouco. Então, também a coisa não é tão simples assim, pegar 1/4 de assinaturas de pessoas que realmente são legítimas para requerer aquilo ali. Então, tem que observar, tem que ter essa observância aí, dessa legalidade para você fazer esse requerimento. Agora, se o síndico estiver nos assistindo, digo isso, às vezes 1/4, né, convoca porque tá chateado com o síndico que virou Vasco e Flamengo lá, tá irritado. Vai tirar aquela mulher de lá, não sei o quê. Aí vou convocar a assembleia. Aí o que você faz? Você marca uma antes. Antes Antes da que acontecer de 1/4, você marca a sua. Mas isso assim, mas aí depende do caso. Só vai acontecer isso se você vê que está havendo um movimento que muitas vezes é injustificado, porque, gente, condomínio, olha, pensa em lugar de fofoca. Meu Deus do céu. Não existe Pensa em lugar que as pessoas inventam coisas que, meu Deus do céu. Eu Você sei. olha assim, sério, eu fiz isso? Eu Eu nem vejo. sabia que eu tinha feito isso. Dá vontade de perguntar, de onde é que você tirou que eu fiz Tem isso? que ter muita paciência, Nossa. né? As pessoas Tá louco. deduzem que você até fez. de madrugada, à noite, horário de lazer. Eu acho que a coisa, assim, quando você mora no condomínio, teve um condomínio que eu estava residindo, tinha um hábito das pessoas interfonarem à noite. Porque a gestão anterior tinha um trabalho que realmente não podia atender durante o expediente. Sim. Né? A gente sabe que tem profissões, a pessoa, né, professora, coordenadora, alguma coisa assim, não pode atender ali durante o expediente. O WhatsApp não consegue ver. Então, tinha o hábito de atender as pessoas no interfone à noite. E já eu não, eu trabalho com isso e funciono muito bem no WhatsApp e no telefone durante o dia, não há problema nenhum. Só se eu estiver em reunião com alguma coisa, mas eu vou retornar. E aí, gente, eu chegava em casa, tocava o meu interfone 8 horas da noite pra ficar em pé na cozinha falando. Ai, aquilo me dava uma irritação, gente. Imagina. Não, e a pessoa quer descansar. Nossa. em pé na cozinha no interfone. Não. Assim, tenham noção, né? Não façam isso. Então, eu comecei a não atender, para a pessoa entender que não era hora de ligar. E aí, quando tocava o interfone, eu já ligava pro porteiro e perguntava, quem é que tá me ligando? Ah, manda passar um WhatsApp. Eu atendo o WhatsApp deitada na minha cama. Agora, não me interfone para eu ficar em pé na cozinha.
Isso não vai ser legal pra você. Eu acho que quando mora no condomínio que tem esses problemas, né? Tem. A Pior, pessoa né? acha que Tem. está disponível 24 horas. E não é. E outra coisa, síndico não é porteiro, gente. Vamos diferenciar as coisas. Porteiro é porteiro, síndico não é porteiro. Porque aí a pessoa acha, não, mas você não mora aqui. Como se a pessoa que morasse lá ficasse o dia inteiro lá no coisa. E como se a minha função fosse ficar na portaria. Eu não sou porteira, eu sou síndica. Teve uma assembleia que a pessoa tudo. foi só pra... A pessoa, sabe, aquela já chegou com energia ruim. Você vê que a pessoa é ruim. Subiu e falou assim, vim aqui conhecer essa síndica, porque eu nunca vejo ela no prédio. Eu falei, pois é, que eu não sou porteira, eu sou síndica, mas eu tô disponível. A senhora tem meu telefone, tem tudo. Por que a senhora não me ligou? É porque eu acho que eles ainda têm aquela ideia que o síndico precisa estar ali todos os Deve dias. ter gente que antiga a que gente acha antiga, que... que o síndico também mora lá. Isso é coisa, né? Não, é como do se você não síndico tivesse. Você profissional. tem que ter uma conexão, para você ser síndico, você tem que ter uma conexão mínima com a sua equipe de portaria. Falo sua com equipe porque você está certeza. como gestor, eu trato como gestor. Os porteiros têm que saber que eles têm que te informar. Eles vão te informar do que está acontecendo. Alguém escreveu alguma coisa no livro? Dona Ana escreveu alguma coisa no livro, manda foto. Tá, beleza, tem condomínio que se comunica pelo livro. Ok, já sei que eu tenho que responder. Não, a fulana do apartamento tal tá querendo falar com a senhora. Ah, passa meu telefone, me passa aqui o telefone dela que eu vou falar. Tá precisando de alguma coisa? Lógico, você tem ali uma rotina de passar no prédio, de entender ali aquela coletividade. Então, assim, se você tiver com um síndico profissional, tenha certeza, o trabalho vai estar sendo bem feito. Tenha calma, entenda, as pessoas também estão mal acostumadas. Porque as pessoas são mimadas. Entendeu? São os condôminos mimadinhos. É o mundo do mimimi. Então, assim. Quer imediatismo. Tudo. Quer agora. Não, aí você resolver naquele mandou. Aí, momento. às vezes, assim, no WhatsApp, eu não abro a mensagem para ficar o pontinho. Porque aí depois, no final do dia, você coloca aquelas não lidas, que aí você vê o que ficou Esquece, fica lá faltando. embaixo. Porque se você abrir a mensagem, gente. Não dá, é muita mensagem. Então, aí a pessoa fica assim, aguardando seu retorno, aguardando seu retorno. Eu sei que você está aguardando meu retorno, mas você vai continuar aguardando meu retorno, porque eu estou ocupada agora e nada que você me pediu é urgente, por favor, aguarde. Eles querem isso. E esse é o problema do WhatsApp. Né? Porque a pessoa acha que a tem gente que sofre ser na hora. Eu mandei, não, e quando faz assim, Aí, doutora, mandei um e-mail. Mandei um e-mail, tá bom, eu vou ver. Ou eu olho o e-mail, ou eu olho o WhatsApp. Não tem condição de olhar tudo ao mesmo tempo. É o imediatismo que eles Mas querem. enfim. Fala para mim ali, para mim não, para eles ali, para quem é síndico ou pretende ser, para manter uma prestação de contas juridicamente segura, o que tem que ser feito? Não, foi o que a gente conversou. Tudo que você fizer, você tem que ter o boleto, nota, ou se for um serviço rápido fez um depósito, precisou comprar alguma coisa, você tem que comprar uma agenda, um caderno, alguma coisa uma lâmpada, enfim, alguma coisa ali, você tem justificativa para aquilo. Você vai anexar a nota, você vai explicar no e-mail para que você comprou. Troca da lâmpada do corredor, troca disso, que nem tudo você vai ter nota fiscal, 3 orçamentos, as pessoas também têm muito. Pediu 3 orçamentos. Gente, olha só, eu vou fazer a dedetização, que é obrigação. As empresas são as mesmas, você sabe o preço das empresas. A diferença mínima. Não, você tem que entender que não é assim, você tem que fazer com a cotação. Você começa a conhecer, quando você está no mercado, você começa a conhecer as prestadoras. Então, eu sei que a prestadora X, se eu precisar de um reforço, ela vai me atender rápido. Sim. E a prestadora Y, que pode ter uma diferença pequena de preço, não vai me atender. Então, assim, a gestão do condomínio também precisa entender isso. Ele tem que confiar no seu trabalho, né? Eu não tô... Gente, outro dia eu ouvi uma besteira, negócio de material de limpeza, que tá caro pra todo mundo. Você não é dono de casa? Você não é dono de casa? Tá caro pra todo mundo. Muito. O material de limpeza. Não, tudo bem. Aí expliquei, a rotina do prédio é essa, tá. Mas muito estranho. Essa palavra, não fala muito estranho na reunião, não, porque já também é outra coisa muito chata. Eu falei assim, com certeza, eu devo ter ganhado um Veja, né? Ganhei um Veja. Nossa, eu tô tão feliz. Eu contratei essa aqui porque eu ganhei um Veja. Fui presenteada com um Veja. Nossa, mudou a minha vida. Entendeu? Para de falar besteira, gente. Até porque quando uma empresa manda, às vezes a empresa ela manda no final do ano, ou às vezes de meses em meses, manda sabonete, não sei o quê. Você dá tudo pro porteiro, entendeu? Que tá ali pra eles usarem ali. O cara tá trabalhando, ele precisa tomar um banho. Não vai fazer falta um sabonete. Entendeu? Isso é besteira, gente. Observem coisas realmente importantes e tragam ajuda para o condomínio. A dica que eu digo, que eu trago aqui para vocês, ajudem o seu síndico.
O condomínio é o seu patrimônio. Você tem aquele apartamento. Quando você tem um condomínio mal gerido, um condomínio feio, porque muitas vezes a gente quer também beleza, isso faz parte, a gente entende. Modernização. Não pode, talvez não seja na hora que você quer, mas você consegue fazer ali um cronograma de obras. Você sabe que tem coisa que é estrutural, tem coisa que é manutenção, tem coisa que é estética. É importante. É um corrimão, é um jardim, é uma portaria bonita. Todo mundo quer. Quando você estiver ali com aquele patrimônio, se você precisar por algum motivo se desfazer, né, vender ele, você sabe que a pessoa que for ver, ela quer um prédio bonito, um prédio limpo, um prédio bem cuidado, com as coisas funcionando. Agora, não faz milagre. Também, isso tem custo. Então As pessoas querem. Não, também, né? e tem que pagar, né? Porque condomínio é rateio de despesas. Então, você tem que saber, eu quero isso. Tudo bem, custa tanto, vamos ratear, cota extra? Não quero. Então, você vai ter que aguardar a gente sanear todas aquelas contas para começar a sobrar um pouquinho para a gente poder fazer. Então, assim, não é porque você quer que eu vou conseguir fazer na hora que você quer, né? Então, assim, os condomínios estão virando meus filhos. Mas, enfim, é isso, gente. É que eu posso... Eu não teria a mínima paciência. Eu gosto. Eu gosto. Diz que gosta. É muita desconfiança, né? Eu brigo que eu não posso trocar de carro. Eu falei, o dia que eu trocar de carro, vão achar que eu troquei de carro com o dinheiro do condomínio. E tem que estar com tudo documentado. Mandar e-mail com nota fiscal. Mas assim, o fluxo, quando você, no caso, quem tem empresa e tal... 12 assim, eu tenho funcionários. Então, assim, você tem um back-office, eu tenho uma sócia. Então, assim, ela é mais operacional, ela tá lá no dia a dia. Eu tô mais ali na parte interna de contratos, de e-mails, notificação que eu não gosto de fazer, mas às vezes tem que sair, não tem jeito. Então, assim, a gente tem uma equipe ali que ajuda, mas de fato tem momentos ali no condomínio que a coisa fica bem frenética. E você tem que estar ajustado, né? Então, o prestador de serviço manda pelo WhatsApp. O senhor, por favor, manda por e-mail. Alguns a gente no começo vai por e-mail. Aí a pessoa tem que entender, gente. O e-mail não morreu. O WhatsApp tá aí para ajudar, mas o e-mail não morreu. A rapidez do WhatsApp. Pode ser pelo WhatsApp. Tá aqui, dona. Vai depositar hoje? Não vai depositar hoje. A administradora pede 48 horas para depositar. Então, prestador de serviço, se você tá precisando, quer receber rápido, mande sua nota rápido. E certa, né? Sim. Porque se mandar nota errada, não vão pagar, vai ter que consertar. Aí demora mais. Então, enfim, é isso que eu posso trazer aí. Não tenham medo de prestação de contas. Tenham calma. Tenham ciência de que o que vocês estão fazendo está correto. Tenham a documentação básica. Expliquem no e-mail para que é. Isso vai estar lá na pasta. O condômino que pedir a explicação, você explica. E o condômino que passar dos limites, você processa. Simples assim. É a regra. Vou fazer o quê? É a vida. Com certeza. E todo mundo tem que respeitar, né? O síndico, que eu vejo o pessoal desrespeitando, aquelas picuinhas bobas, né? Tem um monte. Implicância. Doutoras, estamos no final. Mais uma vez, muito obrigado. Bem esclarecedoras, né? Para variar, né? Entendeu? E volto a dizer, eu não seria síndico nunca. Nem eu. Mas vai se aposentar. Vai. Porque não sou eu que vou fazer, não sou eu que vou fazer, não sou eu que vou atrás. Muito pouco. Procura-se especialista, volto a dizer. Entendeu? Mas se fosse eu ter que fazer... Não, tá precisando de síndico no condomínio, pode me mandar lá um direct também. Minha rede social, meu Instagram é @AnaMariaMalé. Tenho da minha empresa também, @AudáciaSíndicos. Tá lá, a gente posta bastante coisa. E eu estou à disposição aí para quem precisar nos condomínios, seja para participar de uma assembleia. Às vezes até eu sou contratado como advogada para ir numa assembleia e aí com esse jeitinho você vai entendendo. Porque às vezes você está ali no condomínio, as pessoas não se escutam mais. Então é melhor você não ir. Um fala mais você não tá, você não tá com a escutativa, você tá com raiva daquela pessoa, você não vai entender. Então contrate um advogado condominialista para ele ir para você na assembleia. E não é para matar ninguém não, nem para brigar, porque as pessoas contratam advogado para matar o outro. Assim, não é para isso, é para você ouvir. Exatamente, para você entender e saber o que perguntar, porque às vezes você tá indo por um caminho que é uma bobeira e às vezes a situação tá no outro lado, sim. que o advogado vai identificar, assim como você falou, você vai saber o caminho, o que o segurado precisa. Sim, eu vou saber o que o condômino precisa, ou se eu estiver pelo condomínio, o que o condomínio precisa. Então, assim, comece o caminho, não quer ir na assembleia? Contrata um advogado para ir na assembleia.
Quer participar? Entra pro conselho. Para entender mais o Mas para assunto, ajudar, não é né? para atrapalhar, não. Minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido esclarecedor. Tenho certeza que foi. Tá? E estamos aí mais nesse ano aí, 2026, com vários programas, se Deus quiser, e como sempre, com excelentes profissionais aqui para esclarecer vocês, para orientar, para dar ideia, para soltar algumas pérolas também. Já riu, Laura, sabe que eu tô falando com ela. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.